Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Frederico Ribeiro e nesta aula irei apresentar uma introdução acerca da equação do virial, equação bastante utilizada para representar propriedades termodinâmicas de gases reais. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que, caso você não seja inscrito no canal, que se inscreva e deixe habilitadas as atualizações do canal. O objetivo desta aula, conforme já comentado, será descrever a equação de estado do virial. Em aulas anteriores, vimos que a equação do gás ideal, dada por PV, vamos chamar assim, PV igual a nRT, ou, de outra forma, PVM igual a RT, onde aqui no caso eu estou falando do volume molar, certo? Vimos que esta equação aqui, conhecida como equação do gás ideal, ela descreve bem o comportamento de gases a baixas pressões, certo? Ou podemos falar também a baixas densidades. Isso aqui leva à implicação de todas aquelas hipóteses do modelo do gás ideal. Volume de moléculas desprezíveis, forças intermoleculares inexistentes, entre outros. Também definimos na aula anterior o fator de compressibilidade, que ele nada mais é do que o volume do gás real sobre o volume do gás ideal, certo? Então, aqui o volume do gás real sobre o volume do gás ideal. E o intuito do fator de compressibilidade é nos fornecer um desvio da idealidade, né? Desvio do comportamento do gás em relação ao modelo do gás ideal. Como podemos ver aqui nesse gráfico ilustrativo, nós temos o fator de compressibilidade em função da pressão, certo? Para uma temperatura constante para vários gases. E podemos observar, né, que para o gás ideal, o que também vimos em aulas anteriores, o fator de compressibilidade é igual a 1, como está representado aqui no gráfico. E aí, podemos observar também que, à medida que a pressão diminui, todos os gases, né, tendem a se comportar como um gás ideal. Como podemos observar, né, para pressões próximas da pressão zero, nós podemos perceber que todos os gases, por mais que apresentem desvio negativo ou desvio positivo em relação ao modelo do gás ideal, eles tendem a apresentar um comportamento, né, eles podem ser, digamos, é razoável descrevê-los com a equação do gás ideal. Mas aí, nós temos, para aplicações práticas, né, nós precisamos de valores de volume molar de gases reais bem precisos. E aí nos vem a seguinte indagação. Então, como podemos representar o fator de compressibilidade, por exemplo, né, que aqui está implícito também o volume, pois também vimos que o fator de compressibilidade ele pode ser dado por PV sobre RT, não é? Então nós precisamos achar o quê? Uma função que descreva o fator de compressibilidade, né, por exemplo, em relação a T e P, ou também em relação a T e V, certo? Então, uma das equações mais utilizadas para descrever o comportamento, né, o comportamento volumétrico e termodinâmico de gases é a equação do virial, certo? A equação do virial, ela pode ser dada de duas formas, como podemos ver aqui, né, na equação 1, certo? A qual foi proposta por Carmelionius em 1901, certo? Que nada mais é, como vocês podem observar, do que uma expansão em série do fator de compressibilidade em relação à densidade molar, né? Lembrando que a densidade molar ela é igual a 1 sobre o volume molar, ok? Onde esses parâmetros que nós observamos aqui, o parâmetro B, C e D, são conhecidos como coeficientes do virial, ok? Virial, pessoal, é apenas significa apenas força, certo? Em latim, tá bom? Então, não confundam isso como sendo uma pessoa, certo? Então, esses coeficientes, eles são
próprios de cada componente. Então, cada componente terá o seu próprio coeficiente do virial e também esses coeficientes são funções da temperatura, certo? Uma outra forma de representar a equação do virial, né, a chamada forma de Bernoulli, certo? Fazendo do fator de compressibilidade, né, como uma expansão em série da pressão, certo? Como podemos observar aqui, ok? E você pode surgir a pergunta, então qual das duas equações eu devo utilizar? Depende, certo? Vai depender basicamente dos tipos de dados que você tiver, né? E do tipo de aplicação que você vai utilizar, né? Apesar de com uma equação você poder chegar na outra, certo? Então, para termos de aplicação, vai depender dos dados que você tiver. Se você tiver os dados relacionados à equação do tipo 1, né? A forma 1, você vai fundo, aplica a forma 1. Se for a forma 2, aplica a forma 2 e também vai depender do tipo de análise que você quer fazer, né? Agora, para estimar os dados, né, de coeficiente do virial, aí já é uma outra história, né? Para algumas situações, a equação 1 ela é preferível do que a equação 2, o que não vamos entrar muito na discussão aqui, ok? Lembrando também, como vai ser explicado melhor nos próximos slides, que os coeficientes do virial, né, eles representam interação entre as moléculas. Esse é, digamos, um ponto forte da equação do virial, é que, além de descrever bem o comportamento de gases reais, os coeficientes do virial, eles podem ser obtidos através de cálculos da termodinâmica estatística, ou seja, a partir de funções potencial, você pode chegar em valores, né, para os coeficientes do virial, certo? Então, principalmente para moléculas não polares, né, ou levemente polares, esses valores podem ser obtidos até com uma certa precisão, tá ok? Lembrando que, uma outra informação, os coeficientes do virial da forma 1 são diferentes dos coeficientes do virial da forma 2, né? Os quais os quais estão relacionados a partir das seguintes equações, certo? Lembrando que aqui é uma série, né? Teoricamente, isso aqui é uma série infinita, só que para as situações práticas, geralmente essas equações são trocadas no segundo coeficiente do virial ou no terceiro coeficiente do virial. Isso vai depender dos tipos de dados que você tiver disponível para a sua aplicação, certo? Bem, mais uma informação importante que nós devemos ter em relação à equação do virial é que, primeiro, vamos lá, o que vai diferenciar, na verdade, a aplicação da equação do virial de um gás para o outro vão ser os seus coeficientes, né? Conforme já comentado, cada gás ele apresenta coeficientes do virial específicos, né? E os quais são funções da temperatura. O segundo coeficiente do virial, né, como nós podemos ver aqui na figura, o coeficiente B, certo? Que no caso para o nitrogênio, ele geralmente é bem descrito, né, de forma geral, pela seguinte expressão, tá certo? Por esse, digamos, polinomial, né, do inverso da temperatura. Tá ok? Então, geralmente, polinômios dessa forma, né, ou até truncados, digamos assim, né, no segundo termo, no terceiro termo, ele representa de maneira satisfatória o segundo coeficiente do virial. Já o terceiro coeficiente do virial, ele é um pouco mais complicado de digamos assim, de ter uma equação, né, que se ajusta bem para todos os componentes, tá bom? Então, geralmente, esses dados de coeficiente de segundo coeficiente do virial, você pode encontrar, como eu vou colocar aqui uma referência que apresenta bastante dados de coeficientes, né, de coeficientes do polinômio, que descreve o segundo coeficiente do virial, né, e também dados do terceiro coeficiente do virial em temperaturas específicas, né, para vários gases, certo?
Ou então a gente pode tentar obter esses dados experimentalmente, certo? Na verdade, nós temos duas maneiras de obter os coeficientes do virial. A primeira é a partir de dados experimentais, né? Que tipo de dados experimental? Por exemplo, dados PVT, certo? Então, com dados experimentais de pressão, volume e temperatura, eu consigo fazer, né, através de otimização, regressão de dados, consigo obter os coeficientes do virial, certo? Geralmente, a grande maioria das vezes, a gente obtém, né, dados do segundo e terceiro coeficiente do virial, principalmente do segundo, certo? Por algumas limitações de quantidade de dados e outros problemas que podem ser apresentados. E através de cálculos da termodinâmica estatística, né, da termodinâmica estatística, através de funções potencial, né, funções que descrevem a energia, né, potencial em razão do distanciamento entre as moléculas, né, nós podemos chegar nos cálculos do segundo, né, ou do segundo, terceiro coeficiente do virial, ok? Então, como você descreve bem, como você obtém os dados de coeficiente do virial a partir de funções potencial? Tendo, né, uma função potencial adequada para aquele componente que você está avaliando, certo? Então, também não é nosso objetivo aqui fazer isso fica mais para o curso de termodinâmica e estatística. Nosso objetivo aqui será aplicar a equação do virial em problemas que nós iremos precisar calcular, por exemplo, a pressão exercida por um gás, ou o volume de um gás a partir dos dados da temperatura e da pressão, que é o que nós vamos ter que saber fazer aqui, certo? E até vai ser o foco, né, do nosso próximo vídeo, onde eu vou mostrar para vocês como calcular o volume molar de gases, né, a partir da equação do virial truncada no segundo e no terceiro termo, utilizando o Excel. Ok? Até o momento falamos apenas em gases puros, né? Não fizemos distinção se o gás for puro ou se for uma mistura de gases. E quando nós temos uma mistura de gases, como fazemos para aplicar a equação do virial? Bem, a equação do virial em si, o cálculo, por exemplo, do volume, a aplicação da equação do virial é da mesma maneira. Por exemplo, a equação do virial da forma, por exemplo, como uma série do volume, ela se mantém da mesma forma, né? Aqui no caso a equação do virial truncada no terceiro coeficiente, certo? Ela é da mesma forma, a aplicação. A única diferença vai ser no cálculo dos coeficientes, certo? Do virial, que são dados da seguinte maneira. O segundo coeficiente será esse somatório duplo, aqui, né, como podemos ver. E o terceiro coeficiente, um somatório triplo. Agora, por que um somatório duplo ou por que um somatório triplo? Isso nós vamos ter, a gente pode ter uma, digamos, uma explicação melhor para isso, né? Quando a gente vai avaliar, tentar calcular essas propriedades, né, esses coeficientes, utilizando cálculos da termodinâmica estatística. Por hora, vamos pensar no seguinte. Vamos imaginar uma mistura ternária, certo? Onde nós teríamos um gás 1, como podemos ver aqui na ilustração, um gás 2 e um gás 3, certo? Então, aplicando a equação 7 para essa mistura ternária, nós teríamos o seguinte, certo? Lembra que falamos nos slides anteriores que o coeficiente do virial ele representa a interação entre, no caso do segundo, o coeficiente do virial representa a interação entre duas moléculas? Então, isso quer dizer o quê? Que, nesse caso aqui, os coeficientes dados, né, aqui vamos pegar só em relação com o gás 1 em relação aos outros gases, né? Então, o coeficiente B11, ele está representando o quê, né? Representando a interação, né, entre as moléculas do mesmo gás, né, do gás 1,
né? Molécula de gás 1 com molécula do gás 1. Já os coeficientes chamados de coeficientes cruzados, eles representam a interação entre o gás 1 e entre o gás 2, né? No caso, o coeficiente 1, 2, o coeficiente 2, 1 e o coeficiente 1, 3 e o 3, 1. E agora fica, por exemplo, a observação B1, 2 é igual a B2, 1. Isso por quê? Porque a interação entre a molécula 1 e 2 é a mesma entre a molécula 2 e 1, certo? Então, por isso que esses coeficientes são iguais, né? Os coeficientes cruzados são iguais. E o coeficiente B11, ele é igual ao coeficiente do segundo coeficiente do virial do gás 1, né? Do gás 1 puro. E aí, esses dados são obtidos como? Geralmente, né, os coeficientes do virial são obtidos a partir de dados experimentais, né, ou também de cálculos da termodinâmica estatística, né? Então, dados experimentais, por exemplo, entre mistura dos gases 1 e 2, né, e dos gases 1 e 3. Isso quer dizer que, com coeficientes cruzados, no caso aqui vamos chamar assim, esse coeficiente cruzado B1, 2, e eu tendo um outro dado do coeficiente B1, 3, eu posso estimar o coeficiente do virial para uma mistura ternária, né? Então, a partir de dados de misturas binárias, eu posso avaliar a coeficiente do virial para misturas ternárias. E aí fica também o seguinte, no caso do terceiro coeficiente do virial, o raciocínio é o mesmo, certo? Para não estendermos muito, né, vamos falar aqui apenas dos coeficientes formados por gases diferentes, né? Então, por exemplo, o coeficiente C123 ou C132, né, ou C213, C231, né, ou C321 e C313, está representando o quê? Está representando, né, ele dá um indicativo de como são as forças que agem entre essas três moléculas, né, das três moléculas ao mesmo tempo, certo? Então, quando vamos aplicar a equação do virial para misturas, nós vamos fazer simplesmente o quê? Vamos calcular os coeficientes do virial a partir dessas fórmulas aqui, da fórmula 7 e 8, né? E aplicá-las na equação do virial, como se aplica para gases puros. Ok? E isso será matéria do nosso próximo vídeo, né? Dessa série de vídeos aqui sobre a equação do virial, onde eu vou mostrar como podemos calcular o volume molar de gases utilizando a equação do virial, né? A partir do Excel, né? Como utilizamos o Excel para calcular o volume molar de gases pela equação do virial, ok? Bem, é isso. A nossa videoaula fica por aqui. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, pode entrar em contato pelo formulário que eu vou deixar o link aqui embaixo, certo? Do meu site. Acessem o meu site também, lá tem informações de diversas disciplinas, né? E também algumas curiosidades sobre engenharia química e ciências, ok? Qualquer sugestão ou alguma crítica, né? Sugestão de vídeo, pode me mandar pelo formulário, que eu vou deixar linkado aqui abaixo, ou deixe nos comentários do vídeo, ok? Mais uma vez, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e muito obrigado, um abraço e até a próxima.